gravando. Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Arthur Peso, sou aluno do curso de Matemática da Unicinos. Hoje a gente está aqui para uma palestra com a professora Ana Lívia. Ela é graduada em Química, licenciatura pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestranda em Química pela UFMG também, e criadora do Você Só Dá Aula, um projeto voltado para a formação de professores. Possui experiência também na rede pública e na rede particular de Belo Horizonte. Na palestra de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre as tecnologias educacionais, as TI, que sempre estiveram presentes na sala de aula. Então, há uma necessidade dos professores utilizarem essas ferramentas para engajar os estudantes. Nessa palestra, a gente vai explorar um pouco o uso das TIs, de forma estratégica e adaptável para contextos diferentes. No finalzinho da apresentação, ela vai abrir para tirar algumas dúvidas, vocês podem mandando ali no chat também, que daí eu anoto e passo para ela. Não esqueçam de preencher a ata de presença e também fazer a inscrição pelo site da Unicinos. Então, Ana, quando quiser começar. Obrigada, Arthur. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Quero agradecer por vocês estarem aqui, a oportunidade. Quero agradecer você também, Arthur, pelo convite. Estou muito feliz e espero que a gente consiga fazer um espaço aqui de trocas bem legal. O Arthur, gente, já me conhece. Eu falo pouco, ele sabe, né? Então, eu gosto muito de compartilhar, da gente ter essas trocas. E eu quero bem, assim, um retorno de vocês também. Eu faço muita pergunta durante a palestra. Então, a gente vai precisar desse envolvimento maior aí para as coisas fluírem melhor. Bom, como o Arthur me apresentou, eu sou Ana Lívia e hoje a gente vai falar um pouco do uso estratégico, a gente vai explorar o uso estratégico das tecnologias educacionais na sala de aula. Pode passar aí, Arthur. A gente está fazendo uma gambiarra que o Arthur vai passar os slides, gente, porque quando eu compartilhei aqui, a minha tela sumiu, a câmera sumiu. Mas vamos lá. Eu sou professora de Química, fiz Química licenciatura lá na UFMG. Eu queria muito começar essa palestra falando assim, gente, eu sou mestra em Educação e Ciências, mas ainda não, estou mestranda. Final do mês que vem a gente resolve, a gente muda isso. Eu sou a criadora do Você Só Dá Aula, é um canal, como o Arthur falou, voltado para professores, para alunos de licenciatura, para pessoas que têm interesse na área de pesquisa em educação. Então, eu gosto de oportunizar esse espaço de trocas, porque eu acho que é uma demanda na nossa área, né? Não sei vocês, mas quando eu acabei a graduação, eu senti que eu não tinha aprendido assim, eu não estava pronta para lecionar. Eu tinha esse sentimento, nossa, e agora, né? O que eu faço? Comecei a dar aula, já comecei, tive a oportunidade do primeiro emprego, e eu não sabia muito bem o que fazer. Então, eu acho que ter essas trocas, oportunizar esses espaços é algo essencial para a nossa área. Então, aproveitem. Igual o Arthur falou, no final a gente vai abrir um momento para dúvidas. Então, quem tiver dúvidas, sugestões, pode ir anotando. Se for o caso, a gente volta no slide, mas não deixe de perguntar. Pode passar, Arthur. Bom, como a gente vai falar de tecnologias educacionais, é importante que primeiro a gente defina esse conceito. Tecnologia educacional, gente, não é nada recente, muito pelo contrário, isso já é muito utilizado antes de pandemia, antes de ensino remoto, né, do ensino remoto emergencial. Então a gente já tinha uma demanda, já tinha uma necessidade, isso já estava presente na sala de aula. Foi um dos motivos, assim, que o meu trabalho ficou mais conhecido. Eu já trabalhava com tecnologias educacionais antes disso tudo acontecer. No entanto, quando deu esse boom, assim, que teve essa demanda, os professores queriam saber aprofundar os estudos, acabou que muitas pessoas acharam o meu conteúdo. Enfim, acho importante a gente começar definindo o que é isso. E para isso, a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou mandar aqui no chat para vocês um site. Vocês vão entrar nesse site e colocar esse código aqui. Tem essa pergunta: o que são tecnologias educacionais? Eu vou mandar aqui. Quem não conseguir entrar, tudo bem, pode mandar aqui no chat, a gente vai interagindo, ou se alguém quiser abrir o microfone também para falar. Mas eu quero que vocês me deem exemplos aí do que vocês conhecem de tecnologia educacional. Qual tecnologia educacional vocês vêm à mente, assim? Falou tecnologia educacional, primeira coisa que você lembra, o que é? Me conta aí. Então, é só entrar nesse link, né? E colocar esse código. Deixa eu mandar aqui para vocês o código também. Aí, se alguém não conseguir, me conta. Pode falar assim, Ana, não deu. Eu vou orientando. É só entrar, não precisa fazer login, não precisa nada disso. É só clicar no site aqui do chat e colocar esse código. Vamos ver como é que está a concepção de vocês em relação a isso. Vê se está dando certo. Se alguém conseguiu entrar, me fala se está rolando, se deu certo a enquete. Ou não.
Gente, fala comigo, ó. Acho que é Alguém aqui. conseguiu entrar, pessoal? Tá aparecendo aqui aí. Eu consigo. Beleza. Aqui deu, não, já tô. Eu avisei, gente, o Arthur, assim, o Arthur me conhece, né? Eu gosto dessa interação, da gente estar conversando. Hoje tá aparecendo várias coisas aqui. Eu vou compartilhar depois com vocês, mas pode ir mandando. Falou em tecnologia educacional, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês lembram aí? Manda para mim. Uma palavra mesmo, assim. Pode ser um recurso, qualquer coisa aí que vem na sua cabeça. Primeira coisa que falar. Ó, já temos algumas respostas. Quem não conseguir entrar, igual eu falei, pode mandar no chat também. Falou em tecnologia educacional, o que você lembra? Pode mandar no chat, que às vezes a pessoa você está vendo pelo celular, né? Aí fica ruim mudar de tela. Entendo. Boa, já tá aparecendo várias coisas aqui. Arthur, se bobear, eu vou pedir para você parar o compartilhamento, eu compartilho aqui e depois você volta, pode ser? Não, beleza. Beleza. É E rapidinho. aproveitar e responder também. Ah, você vai responder? Claro. Então vai lá, vou te esperar. Manda lá. Enviei já. Foi? Aham. Ah, não, show de bola. Não che... Aqui, gente, tem um delay, assim, né? Vocês mandam, demora um tiquinho para aparecer aqui. Mas eu vou compartilhar aqui, então, minha tela para vocês verem, para a gente discutir um pouco sobre isso. Ó, última chance, quem quiser ainda responder, a hora é agora ou nunca. Entra no site, põe o código e responde aí para a gente. Deixa eu compartilhar a minha tela, então. Aí. Vocês estão vendo? Eu vou sumir aqui rapidinho, mas vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, dá para ver. Tá dando para ver? Show. Sim. Eu gosto, gente, esse delay no ensino remoto, ele é ótimo, né? Que você pergunta, aí você não sabe se sua internet caiu, se a pessoa não responde, enfim. Então, vamos lá. Olha que interessante. Algumas pessoas responderam. Esse aplicativo, gente, é um site, na verdade, ele chama Slido. Ele é muito parecido com o Mentimeter. A gente fala sobre isso depois. Aqui é uma nuvem de palavras. Como é que ela funciona, né? Essas palavras que vocês colocaram aqui são palavras. Não, calma, deixa eu reestruturar. O que vocês mandaram de resposta vai aparecer aqui na nuvem. Quanto maior a palavra, é porque teve uma quantidade maior de respostas. Então, por exemplo, esse GeoGebra, não sei se falei certo, Kahoot, Google Classroom, foram respostas que apareceram com uma certa frequência. Mas a gente tem, ó, Kahoot é a favorita aqui, ó. Quizlet, Wolfram Alpha, tela interativa, tablet, Kahoot, projetor, Wizer, aplicativos, tablet, show de bola. Então, vamos começar a nossa discussão pensando nisso aqui que vocês responderam. Arthur, pode voltar lá a compartilhar, por gentileza. Deixa eu... Como que eu tiro aqui aí? Você já tirou. Deixa eu abrir minha câmera. Deu certo? Deu certo demais. Então, olha só, vocês trouxeram aqui vários exemplos de coisas que lembram vocês tecnologias educacionais, que na concepção de vocês são tecnologias educacionais, e tudo que vocês trouxeram está correto. Só que eu queria chamar a atenção porque a maioria das coisas que vieram, que apareceram aqui na nossa nuvem de palavras, são tecnologias digitais, são ferramentas digitais, Kahoot, enfim, pode passar, Arthur, você pegou o time certinho. É isso mesmo. Quando a gente pensa em tecnologia educacional, a primeira coisa que a gente tem que entender é que vai muito além do digital. Então, vamos pegar e vamos trabalhar o conceito aqui de acordo com o Neil Bay e os colaboradores, né? O que é tecnologia educacional? Então, pela definição, é tudo aquilo, é um meio pelo qual a gente vai conectar professor, experiência pedagógica e estudante, visando o aprimoramento do ensino. Então, ó, olha que profundo, gente, acompanha comigo. É o meio pelo qual a gente conecta professor, experiência pedagógica e estudante. Então, o que a gente pode entender? Não tem uma certa limitação falando que é só recursos digitais. Se a gente pegar só o termo tecnologia, quando a gente pensa em tecnologia, o que é tecnologia? Se vocês forem parar para pensar, uma caneta é uma tecnologia. Por quê? Qual que é a função da tecnologia?
seja expandir os conhecimentos que vocês têm acerca de um determinado assunto, tornar o seu trabalho mais fácil, vai facilitar alguma coisa, tornar a sua vida mais agradável. Então, quando eu tenho uma caneta próxima e eu quero anotar alguma coisa, ela vai permitir que eu faça isso, né? Muitas vezes eu consigo passar as ideias que eu tenho para um papel, isso vai me organizar, vai fazer com que eu organize melhor meu pensamento, pode ser que expanda a forma, meus conhecimentos, a forma que eu penso sobre determinado assunto, que eu consigo organizar, ter uma visão mais ampla daquilo. Então, uma caneta é uma tecnologia. Se a gente for pensar isso no âmbito da sala de aula, pincel. Ai, meu pincel tá longe. Tem um pincel aqui. Pincel que você escreve no quadro. Vocês acham que é uma tecnologia? Sim ou não? Pensando nessa definição. Sim ou não? Quem dá mais? Gente, um de cada vez. Vocês falam todo mundo junto, eu fico confusa. Sim ou não? O que vocês acham? Pode abrir o microfone quem quiser, ou pode mandar no chat. Por essa definição, ele facilita a transmissão do que o professor está querendo falar. Sim. Isso, muito bem. Então, sim, um pincel, sim. E um pincel, ele vai permitir que você, professor, escreva no quadro, que você lá conduza um conteúdo, ministre uma aula, pode ser uma aula expositiva ou não, mas muitas vezes você vai lá fazer a construção do conhecimento usando um pincel, porque ele vai ser um meio que ele vai conectar você, o estudante, e uma experiência pedagógica. Então, olha que interessante. Então, pensando nisso, pensando na definição, e pode passar, Arthur, a gente tem 3 pontos aqui para considerar. Primeiro, tecnologia educacional não é necessariamente um recurso digital. Não é um padrão, não é uma regra. Então, tem várias tecnologias aí que permitem uma folha de papel, dependendo da forma que você usa, ela pode ser uma tecnologia educacional, sim. Combinado? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Segundo ponto, gente, é que uma tecnologia educacional, ela não necessariamente foi criada para atender a educação. Então, não necessariamente ela foi criada com uma finalidade educacional. Exemplo, vocês citaram muito o Kahoot aí, o Kahoot, né, na nossa nuvem de palavras. O Kahoot, gente, sim, ele foi criado com a finalidade para ser usado, né, na educação. Ele é uma tecnologia educacional? Sim, mas eu tenho outros aplicativos, como, por exemplo, eu posso pegar, sei lá, o Google Keep, não sei, algum assim, que não foi criado com essa finalidade, e trazer ele para a educação, trazer ele para o nosso meio, para o nosso contexto, usar ele de alguma forma, na qual eu consiga criar uma experiência pedagógica ali. Então, tecnologia educacional não necessariamente foi algo criado, voltado para atender demandas educacionais. E a terceira coisa, terceiro ponto para a gente, né, discutir aí, para a gente deslanchar a nossa aula aqui, nossa palestra, é que não significa que você está inovando se você está usando uma tecnologia educacional. Como assim? Usar uma tecnologia educacional não significa que você está fazendo uma coisa, uau, meu Deus, né? Estou fazendo uma aula inovadora, estou usando metodologias ativas, estou fazendo uma coisa fantástica aqui. Não. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A tecnologia, por si só, ela não estrutura bem uma aula. Ela não faz uma aula ser inovadora. O que é inovação aqui? A gente vai entender, né? Inovar é você saber usar as tecnologias educacionais de forma estratégica. Arthur, pode passar. E, então, a gente vai basicamente entender isso, né? Como que a gente usa tecnologias educacionais de forma estratégica? Eu imagino que a maioria aqui do pessoal está fazendo licenciatura, já atua na área ou pretende atuar, mas quando vocês estão lá, né, na sala de aula, assim, chão de sala de aula, que a gente tem que construir... O que são as aulas na escola, né? A gente constrói sequências de aulas, na verdade, sequências didáticas que elas têm que estar conversando. Uma aula tem que conversar com a outra. Então, eu não sei se aqui a maioria de vocês está do curso de matemática, mas vamos supor que vocês vão lá ensinar a função. Então, quando você vai ensinar função, tem vários tipos de função, né? Aí o Arthur vai saber me ajudar aí nessa parte de conteúdo. Tem função exponencial, enfim. Como que você vai ensinar isso? Como que você vai ensinar esse conteúdo? Você vai ter que dividir o conteúdo que você tem em uma sequência de aulas, e essas aulas, elas têm que estar se conectando, elas têm que ter uma continuidade, tem que ter um sentido, né? Não faz sentido, por exemplo, você ensinar limite para o seu aluno se você não ensinou função para ele. Não adianta você querer fazer o aluno, isso estou
pegando na graduação, né? Não adianta eu chegar na aula de cálculo, lá, cálculo 1, o professor querer ensinar integral, se eu não sei derivar, né? Porque não faz sentido. Então, a sua sequência ela tem que ter uma lógica. E as tecnologias educacionais, para ser algo assim, quando a gente fala inovador, para você usar isso de forma estratégica, elas têm que estar alinhadas à sua sequência de aulas. E uma coisa que eu recebo muito assim nas minhas redes sociais, né, são perguntas do tipo: Ana, qual que é a melhor tecnologia educacional que eu posso usar? Me indica uma. Qual que você tem aí que você acha melhor? Como que eu posso escolher isso? E então, vamos discutir um pouco sobre esses questionamentos. Pode passar, Tu. Eu tô com a câmera fechada porque tá dando bastante interferência da internet aqui, tá? Mas eu tô aqui contigo. Oi? Não, beleza. Achei que a amiga tava travando. Não, a minha tá travando um pouquinho. Não, tudo bem. Tá tranquilo. Então, quando a gente pensa no uso das tecnologias educacionais, gente, não existe a melhor. Não tem isso. Isso não existe qual que é a melhor, qual que você indica. Não existe isso. Por quê? Porque quando a gente pega tecnologia educacional, a gente tem que considerar 3 pilares: contexto, objetivos de aprendizagem e metodologia. Então, antes de eu escolher qual tecnologia que eu vou usar, eu preciso considerar esses 3 pilares. E a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um. Pode passar, Arthur? Primeiro, gente, contexto. Vamos lá. O que é o contexto? Você que dá aula, você que é professor, você conhece seus alunos? Quem são seus alunos? Classe alta, classe média, o que eles gostam, qual é o tipo de... onde que eles moram, assim, qual localidade, isso tudo influencia. Quem que são eles? Ô, gente, eu tenho o Pio, uma calopsita, ai, ele tá voando aqui, ele vai... Meu Deus. Ah, ele vai falar... Ele tá voando aqui. Peraí, gente, só pegar ele. Eu sempre querendo participar das palestras, né? Sem o Pio não é. Toda vez. Ele odeia que eu dou aula. O Pio, nossa, ele foi assim, primeiro que foi contra essa professora. Ele voa. É só marcar uma aula, uma live, assim, ele sai voando no quarto. Peraí, Pio. Deixa aqui, deixa eu botar ele aqui. Fica aí quietinho. Pronto. Até perdi aqui. Gente do céu. Vocês não vão comentar isso não, né? Nossa, a palestra que o calopsita, a mulher pegou a calopsita. Gente, não quer ficar conhecida assim. Pelo amor de Deus. Não, então até no final eu trago ele para despedir de vocês. Então vamos lá. Contexto. Quem são seus alunos? Você conhece seus alunos, o que eles gostam, o que eles não gostam? Tem um artigo muito interessante que é do Luiz Gustavo Franco e da Danusa, que eles falam sobre um olhar sensível ao contexto, principalmente para quem quem faz pesquisa. O artigo deles é voltado para ensino de ciências, mas isso assim engloba tudo. Eles falam que existem contextos que são locais e globais. Como assim? Contextos locais são aqueles que estão no âmbito da sala de aula. Então, quando você vai dar aula numa escola, você precisa conhecer algumas coisas ali. Então, a gente tem um contexto instrucional que tem a ver com uma atividade em si. Quando você vai dar uma atividade, qual é o contexto daquela atividade? Tem um estrutural temático, que é um conjunto de atividades. A gente pode pensar em uma sequência didática aqui. Tem um contexto intrapessoal, que aí tem a ver com as relações dos alunos, entre os alunos, como seus alunos se relacionam entre eles, como eles se relacionam com os docentes que estão lá. E a gente também tem contextos que são globais, que são aqueles que vão além da sala de aula, que isso também, para quem começar a lecionar, vai ver que isso vai impactar diretamente na qualidade da sua aula. Você precisa saber disso. Ana, eu preciso saber tudo isso para dar aula? Não, mas é interessante que você considere isso quando você for elaborar uma aula. Então, a gente tem contextos institucional, que tem a ver com a instituição. Qual a escola que você trabalha? Ela tem alguma linha assim metodológica específica, né? Como que geralmente quais espaços essa escola tem? Tem laboratório, tem pátio? Posso usar esse pátio? Como é esse contexto da escola? A gente tem um contexto comunitário, que é o meio que o aluno está inserido, é a comunidade, né? Isso vai além da escola, então a gente pega muito aqui a questão da família, enfim, do ciclo familiar ali onde o aluno está. A gente tem contexto social e cultural, que aí mesmo o nome já fala, né? Contextos que envolvem essas duas questões. Aqui o Pio destruindo, para de destruir minhas coisas. Gente, é difícil hoje. Terrível. Tem esses dois contextos que influenciam também, questões sociais e culturais.
Então, a gente precisa, é interessante que a gente conheça isso. Por que que é interessante? Porque isso vai facilitar em elaboração, que você elabore aulas mais assertivas, aulas que fazem mais sentido para o lugar que você está. Não adianta você querer fazer uma aula assim, que às vezes você propõe uma aula bem assim, construtivista, né? Mas o contexto daquela escola, ela tem um cunho mais tradicional, ela segue uma outro tipo de abordagem. E aí, né? Será que vai ser interessante? Então, é interessante que você considere o contexto, é o primeiro pilar para a gente entender como usar as tecnologias educacionais de forma estratégica. Pode passar, Arthur. Estou vendo o número de pessoas subindo aqui na palestra, gente. Vocês estão falando que tem calopsita voando aqui, né? Tô de olho nos vocês. Vamos lá, segundo pilar. Propaganda. Não, propaganda. Se eu soubesse, gente, eu colocava o pio no início. Nossa, vocês falam só agora. Segundo pilar, objetivos de aprendizagem. O que é isso? Toda vez que você prepara uma aula, ela tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo com aquela aula? Gente, Ana, eu tenho que pensar nisso? Tem. Você pensa nisso, muitas vezes até você pensa e você nem sabe que você pensa. Mas toda aula você prepara para atingir um objetivo. Seja ele ensinar, sei lá, ensinar química, sei lá, termoquímica, vou ensinar equilíbrio químico, não sei. Tem um objetivo aquela aula. Então, é bom você se perguntar sempre o que você quer ensinar para o seu estudante. Qual é o objetivo daquela aula? E o objetivo, ele está ali alinhado também com currículos, né, com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, e cada região costuma ter um currículo que a gente, aqui em Minas, por exemplo, eu sou de Minas, para quem sabe, Belo Horizonte, aqui a gente tem o CBC. Então, a gente, quando vai preparar a aula, pegamos o CBC e usamos isso também, né, a Base Nacional, alinhada a esse currículo para a gente preparar uma aula. Então, tem habilidades lá específicas que a gente vai desenvolver, que a gente pretende desenvolver nos alunos, e isso tudo também tem que ser considerado para atingir esse objetivo de aprendizagem. O que você quer ensinar para o seu aluno? Pode passar. E o terceiro e último pilar que é necessário que a gente considere para usar de forma estratégica as tecnologias educacionais são as metodologias. Como que você vai ensinar aquilo? Né? Porque agora você já sabe o que você quer ensinar, o objetivo, mas como você vai ensinar determinada coisa? Olha, né? Muita coisa que a gente tem que pensar para montar uma aula, sim. Então, qual caminho ali você vai escolher? Se você vai fazer uma aula, se você vai preparar uma aula de um jeito X, por que vai ser desse jeito? Está embasado em qual estudo? Qual método você vai usar? Pô, Ana, eu tenho que pensar nisso. Gente, educação não é achismo. Educação é ciência. Se fosse achismo, não ia ter um tanto de pesquisa. Eu nem fazia mestrado, né? Para que sofrer 2 anos, quase 3 anos por causa da pandemia em mestrado? Educação é ciência. Tem um tanto de gente pesquisando aí, trazendo metodologias, aprofundando os estudos, as pesquisas. Não é à toa. É para a gente usar isso cada vez mais, trazer isso para a prática, para a parte prática. Então, a gente tem que considerar esses estudos. Não adianta, o que eu vejo muito é assim. Eu recebo muito isso. Eu acho até engraçado. Pessoal, muitas escolas, não sei como que está o contexto aí de vocês, mas aqui em Minas a maioria das escolas estão de forma remota e agora voltou. Voltou no o que eles chamam de ensino híbrido, que não é um ensino híbrido, porque na literatura a gente sabe que o ensino híbrido é assim, um dia os alunos estão em casa, têm atividades remotas, e no outro dia eles vão para a sala de aula. E aí, o que a gente tem percebido é que as escolas estão fazendo um revezamento. Como assim? Eles pegam uma turma lá de 30 alunos, por exemplo, 15 estão lá na sala de aula e 15 estão em casa. Aí, no outro dia seguinte, troca. O que estava em casa vai para a sala, o que estava na sala vai para casa. E aí o pessoal fala, nossa, Ana, eu tô perdidaça nesse ensino híbrido, eu não tô sabendo, eu não tô gostando desse ensino híbrido, assim. Mas eu falei, gente, aí eu peço para a pessoa explicar. Me conta, né? O que você não tá gostando? Por que você acha que não tá dando certo? Suas aulas? Porque aí a pessoa começa a descrever e eu falo, calma, peraí, isso não é ensino híbrido, vamos começar isso, é um ensino híbrido bizarro, isso não tem nem na literatura, vamos começar desse ponto. Então, é difícil a gente querer pegar algo e adaptar de uma forma, né, mudar aquilo
e falar que está fazendo. Exemplo, sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa, a gente tem todo um estudo por trás disso, mostrando o quão é promissor você dar um protagonismo para o aluno, deixar que ele seja um sujeito ativo na construção do conhecimento. Quando a gente pensa na sala de aula invertida, é basicamente sobre isso. Por quê? Ela acontece no contexto de ensino remoto, assim, no ensino híbrido, no caso. Então, em um momento, o aluno está na casa dele, você, professor, disponibiliza o material para o aluno vai lá, trabalha, estuda aquele material. Quando chega na sala de aula, vai ter uma parte, assim, para você aplicar, entre aspas, né, uma parte prática, para ele conseguir pegar esse conhecimento que ele construiu e, sei lá, aplicar, né? Aplicar entre aspas. E aí, depois, quando você está nessa parte prática, na sala de aula, tem um outro momento, né? Um outro dia, ele vai para a casa dele, o aluno, e reforça os conceitos que ficaram a desejar ali, que muitas vezes eles não entenderam, faz essa revisão, esse fechamento. Então, não adianta você pegar uma metodologia que já está lá, já está bem estruturada, bem embasada, tem vários estudos, e falar assim, eu vou fazer sala de aula invertida, mas eu vou adaptar. Eu não vou fazer assim, não. Eu vou pegar, ao invés, por que eu vou mandar isso para casa? Os alunos fazem isso na aula. Eu dou esse material complementar na sala de aula mesmo. Então, tá vendo? Isso já não é sala de aula invertida. A pessoa vai, muda tudo, faz do jeito dela e fala assim, ah, não deu certo, então eu não vou seguir esse referencial, né? Não faz sentido. E não. Então, quando a gente pensa em metodologias, que é o como você vai ensinar, elas têm que estar alinhadas com um referencial teórico, elas têm que estar alinhadas com a teoria. É preciso que você saiba. Até uma aula expositiva, gente, tem um referencial teórico que fala o que caracteriza uma aula expositiva. É o professor chegar na aula, escrever a matéria no quadro, o aluno copia, ele explica a matéria, se tiver dúvida, o aluno pergunta, no final da aula ele pode resolver uns exercícios, né, sobre esse tema, acabou a aula, acabou. Isso caracteriza uma aula expositiva. Tem indícios, na literatura tem resultados, né, que mostram que ela não é tão interessante assim. Então, a gente tem que considerar esses 3 pilares. Pode passar, Arthur. De forma geral, gente, considerando isso, o que a gente pode entender aqui? O contexto, ele basicamente é onde você está hoje. A sala de aula que você está, o que você está vivendo, onde você está hoje, nesse momento. Os objetivos de aprendizagem é basicamente onde você quer chegar. Então, uma vez que eu sei onde eu estou, eu tenho que saber para onde eu vou, né? E a metodologia é como eu vou chegar lá. Então, como eu vou percorrer esse caminho, né? Porque tem vários caminhos. Qual caminho que eu vou escolher? Muitas vezes eu tenho várias opções de caminhos, todos vão dar no mesmo lugar. Mas qual caminho é o mais adequado para o meu contexto, para onde eu estou agora? Entendem? Então a gente tem que considerar tudo isso. E quando eu falo que usar a tecnologia educacional de forma estratégica é considerar tudo isso, se você pegar esse conjunto de fatores e de fato aplicar isso nas suas aulas, vocês vão ver que realmente, muitas vezes, vocês vão inovar no ensino. Inovar não no sentido de fazer alguma coisa que ninguém nunca fez, mas inovar também é inovar na sua própria prática docente. Considerar esses 3 aspectos, considerar esses 3 fatores, para você conseguir construir aulas que sejam, de fato, assim, assertivas. Pode passar. E quando eu falo em usar de forma estratégica, nossa, coloquei a foto errada. Não, mentira, gente, era isso mesmo. Eu sempre falo que construir uma sequência didática é igual fazer uma trilha. Eu sou de Minas, né? Eu falei, aqui em Minas a gente tem 3 coisas principais, que é barzinho, né? Porque aqui não tem muita opção. Trilha, né? Mato, aqui no mato tem aos montes, e pão de queijo. Eu tenho intolerância à lactose, então eu tive que descartar essa última opção. Então me restou bar e trilha, é o que a gente faz aqui em Minas. Não sei se alguém já veio aqui, inclusive, mas ó, tem muita coisa para fazer. Eu e meu marido, a gente sempre costuma fazer, eu falo marido, mas é noivo, assim, namorado, né? Eu acho até engraçado quando falo. Enfim, a gente costuma fazer trilhas, a gente já fez várias, a gente é bem aventureiro, coloquei essas fotos só para mostrar mesmo. E uma vez fui fazer uma analogia, eu gosto de fazer essa analogia, que construir aulas, construir sequências didáticas, é igual você fazer uma trilha. Não sei se vocês já fizeram, se vocês já se aventuraram aí, se é uma coisa que vocês gostam ou não. Tem gente que não gosta de mato, né? Mas é muito legal fazer trilha, também envolve autoconhecimento. Pode passar, Arthur. E por que faz essa analogia? Porque assim como uma trilha, você tem que ter um destino para chegar numa sequência didática também.
E esse destino, ele equivale aos objetivos de aprendizagem. Lembra que a gente falou que o objetivo de aprendizagem é onde a gente quer chegar? Quando você vai fazer uma trilha, viajar, sei lá, você tem que ter um destino, você tem que saber para onde você quer ir. Já pensou? Ai, gente, vou viajar. Para onde? Ai, não sei, só vou pegar o carro e vou. Não existe isso, né? Tem gente que é aventureiro, mas não faz muito sentido. Você tem que ter uma meta ali, um destino, um local que você saiba. Pode passar. Assim como numa trilha, a gente precisa saber o caminho que a gente vai percorrer. Então, quando eu vou fazer uma trilha, eu tenho que saber por onde eu vou, né? Onde que eu vou passar, tem que ter uma sinalização ali, não é se sair se enfiando, né, no mato e indo. Não, eu preciso saber um caminho. E nas sequências didáticas, esse caminho equivale às suas aulas, à sua metodologia, como que você vai chegar nesse objetivo aqui. Então, tá fazendo sentido isso, gente? Eu tô viajando aqui, pode falar, sejam sinceros. Pode passar, Arthur. E assim como numa sequência. Não, porque aí a gente tá, beleza. Vocês vão falar assim, Ana, a palestra de tecnologias educacionais, cadê as tecnologias educacionais aí? Onde que elas se enquadram numa trilha, numa sequência de aulas? As tecnologias são os recursos que você vai escolher para levar nessa trilha, para levar nessa viagem, para levar na sala de aula. O que você tem aí de bagagem que você pode utilizar nas suas aulas? Então, esses são os recursos. Quando a gente pensa nisso, gente, vê sim, posso estar enganada, mas vê se eu tô ficando doida. Arthur, pode passar. Essa primeira foto que eu vou mostrar para vocês foi de uma viagem que a gente fez para a Serra do Cipó, aqui, bem famosa aqui em Minas, e a gente ficou em uma pousada que tinha uma cachoeira assim no quintal da pousada. Essa foi a trilha mais, foi a melhor que a gente já fez, assim, dava o quê? 4 minutos andando. O Luca, ele tinha comprado um tênis, que era um tênis, assim, super moderno, que é, tipo, impermeável, é um tênis de trilha. Só que essa trilha que a gente fez, assim, que era no quintal, se ele fosse descalço, ele ia conseguir chegar onde ele queria, né? Sem muito esforço. Se ele fosse de chinelo, ele ia conseguir chegar. Então, o que a gente pega aqui de aprendizado? Não adianta eu escolher o meu recurso primeiro se eu não considerar esses outros fatores. Se eu não souber para onde eu quero ir, se eu não souber qual é o caminho e se eu não souber onde que eu estou agora. Porque muitas vezes você vai pegar um recurso que você nem vai utilizar. Ai, mas é um recurso super tecnológico. É, mas sem ele você ia conseguir chegar lá? Sim. Então, essa é a estratégia. Nessa segunda foto, a gente fez uma trilha, e essa aqui, ela foi muito triste. Por quê? A gente nunca tinha ido, e geralmente aqui as trilhas, elas caem em cachoeira, a gente gosta. Essa a gente nunca tinha ido, e a gente não sabia como que era o caminho. Então, o que eu pensei? Vou de bota, né? Porque eu acho que qualquer coisa, tô tranquila. Só que era muito barranco e a minha bota era lisa. Eu podia ter ido de tênis, que aí o tênis talvez dava segurar. Enfim, era muito difícil, gente. Não conseguia. A gente mais caía do que andava. Então, olha só, eu não escolhi um recurso que estava adequado para essa situação. O que aconteceu? Isso dificultou muito minha vida. Poderia ter, se eu soubesse o caminho, se eu soubesse, né, como que seria, eu talvez teria escolhido um outro que seria mais adequado, que fizesse a minha vida mais fácil, que facilitasse, enfim. E a terceira foto é só para mostrar que a gente é aventureiro mesmo. Mas o que é que vocês têm que entender, assim, o que é o uso estratégico das tecnologias? É você saber que elas estão ali para ser algo funcional, assim, para ajudar, para facilitar a vida do professor e para você conseguir alcançar os objetivos de aprendizagem. Quando você vai elaborar uma aula, gente, a primeira coisa que você tem que saber é o objetivo. Quando você vai fazer uma viagem, a primeira coisa que você tem que saber é para onde você quer ir. Então, se você não souber isso, o resto fica meio sem sentido. As coisas não encaixam muito bem. Estou olhando aqui o Pio destruir minhas coisas. Então, recurso, a gente nunca escolhe, a gente nunca fala assim, eu vou usar o Kahoot para montar uma aula. Mas por que o Kahoot? Com o Kahoot, você vai conseguir alcançar o objetivo que você quer? Qual metodologia você vai usar para alcançar esse objetivo, né? Será que no momento que você está aí nas suas aulas, o Kahoot é a melhor estratégia? Tem tecnologias que elas precisam de uma maior autonomia do estudante. E quando esse estudante não está preparado para isso, você pode montar a aula que for, pode ser um negócio super interessante, uma aula inovadora. Muitas vezes não vai funcionar.
Então, tem que levar tudo isso em consideração. O uso estratégico das tecnologias, aí pode passar, Arthur, cansado de ver minha foto, né? De quem põe foto no slide. Mas foi só para fazer essa analogia mesmo. Então, o uso estratégico, ele tem que ter relação com isso, contexto, metodologia e objetivos de aprendizagem. Ana, entendi esses pontos. Entendi, então, que não faz sentido eu escolher a tecnologia primeiro. Porque eu não faço assim, nossa, eu ganhei uma garrafinha de água de 2 litros que pisca, né? Que tem lanterna, por exemplo. Se eu for fazer uma viagem que também é uma trilha mais tranquila, uma trilha curta, eu não vou querer levar 2 litros de água na minha mochila, pesa, né? Se eu não for fazer essa trilha de noite, não faz sentido ter lanterna. Não sei se existe, gente, garrafinha com lanterna, inventei aqui, deve ter, né? Tem cada coisa aí que a gente fica até surpreso. Mas não adianta eu escolher o recurso primeiro, o recurso é algo complementar. Dependendo, se você não faz essa escolha de uma forma interessante, isso pode até prejudicar o seu trabalho em termos assim de te dar mais trabalho, porque não é fácil, a gente sabe o quanto é complicado, o quão é difícil construir uma sequência didática. E muitas vezes a faculdade não ensina a gente, é na prática. Então, assim, façam isso de modo que vá facilitar o seu trabalho, que vá envolver os seus alunos, mas de uma forma, assim, assertiva. E aí você deve estar me perguntando, ok, mas qual que é o meu papel como professor nessa trilha? Porque, já que você falou dessas coisas, né, tem muita gente que acha que a tecnologia ela veio para pegar o papel do professor, que ela veio, assim, para tomar o lugar do professor. E eu já te falo que isso é a maior, assim, bobeira que a pessoa pode pensar. Quem pensa dessa forma, quem acha que a tecnologia vai substituir o professor, não está pronto para trabalhar com tecnologia. Por quê? Porque é justamente o contrário. Elas vieram para auxiliar, para facilitar. Você, professor, sem você, a aula não acontece. Você vai ministrar, você vai escolher o recurso, você vai escolher a tecnologia, você vai orientar os alunos nessa trilha, você orienta eles nas aulas, e você sabe, você que vai guiar para o lugar que você quer chegar. Então, o professor, gente, ele é indispensável. Não tem como, assim, de fato, a gente falar em substituir o docente. Não. Elas vieram para ajudar, para complementar. E lembrando, quando a gente fala em tecnologia, claro, não é só recurso digital. A gente está falando de várias outras. Então, ampliem os horizontes. Tem muita gente que tem esse preconceito, esse pezinho atrás. Então, fiquem assim, tranquilos. Ninguém vai substituir o que é de vocês. Papel na sala de aula, papel docente, é insubstituível. Vocês têm lá um lugar muito importante. Sem vocês, a aula de fato não ocorre, a sequência de aulas não ocorre. Arthur, pode passar. Bom, gente, eu finalizei, assim, eu programei para finalizar uns 15 minutinhos antes, para se tivesse pergunta, para todo mundo, né, ficar com calma. Mas eu já queria agradecer, então, pela oportunidade, por vocês estarem aqui, pelas trocas. Vou trazer o Pio também para responder as perguntas. Falem com ele agora, gente. Agora o Pio vai responder as dúvidas de vocês. Dúvidas, sugestões, se vocês quiserem, a gente volta em algum slide. Mas fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Primeiro, eu quero agradecer, prof, por estar aqui conosco. Divulguei agora o teu Instagram ali também no chat, então, pessoal, quem quiser seguir a Ana Lívia lá, aproveita, o conteúdo dela é maravilhoso, sou suspeito para falar, sou super fã. Obrigada. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para ela, agora é a hora. Gente, é agora. Vou pegar o Pi para responder, peraí. Tem que responder o pessoal. Vem. Aqui, ó. Trouxe ele. Você vai responder todo mundo agora, viu? Não adianta fugir, não. Ih, já fugiu, gente. Nossa, já era. Acabou já o tempo de dúvidas. Ai, mas pode falar. Se quiser, a gente volta. Ó, né? O Arthur falou que vocês estão precisando de horas complementares, né? Eu tô de olho aqui em quem veio aqui para pegar a hora. Tô brincando. Pessoal, é só pegar a hora ou ninguém tem dúvida? Então, foi uma apresentação tão sensacional que ninguém ficou com dúvida? Pode ser. Bom demais. Se alguém quiser abrir o microfone ou mandar no chat, né? Não precisa abrir a câmera, não, que eu sei que vocês são tímidos. De professor tímido, pra cima de quem? Ó, o Rafael quer perguntar. Rafael.
Não, eu vi ali que tu comentou um ponto sobre o quão trabalhoso é usar principalmente tecnologias digitais, né, em sala de aula. Eu estou começando agora os pré-estágios na minha faculdade e, de fato, quando a gente vai fazer ali uma aulinha de menos de 1 hora, a gente leva às vezes 2 dias de planejamento para fazer ela. Claro, a gente faz tudo desde o zero, usando, por exemplo, a plataforma do Kahoot, né? A gente criou um questionário sobre fórmula de Bhaskara para eles. E eu queria saber, assim, uma dúvida que eu tenho, como otimizar esse tempo? Você sugere que a gente treine bastante, a prática com o tempo, ou então pega o referencial de algum outro professor? Como é que faz para otimizar esse tempo? Porque, assim, a realidade é que quando a gente for dar aula, a gente vai estar dando aula aí 40 horas semanais, com turma de 30 alunos, não sobra muito tempo para fazer esses planejamentos divertidos, assim, para eles, né? Verdade. Você tem essa dúvida foi muito interessante, Rafa. Assim, Rafa, né, íntima, desculpa. Mas essa dúvida que você trouxe, ela é muito interessante, porque eu acho que isso é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Eu, por exemplo, na faculdade, e olha que eu estudei em uma faculdade, assim, eu me sinto privilegiada, eu estudei na UFMG, Federal, aqui de Minas, uma faculdade muito reconhecida, assim, e eu não aprendi a construir uma aula, eu não aprendi a fazer plano de aula. O que eu aprendi foi muito na prática. Então, praticar realmente é um caminho, assim, é o mais promissor. Ana, eu não dou aula ainda e tal. Não tem problema, finge que você vai dar. E se você tiver que dar uma aula sobre o tema X, como é que você planejaria, né, uma sequência de aulas? O que eu falo, assim, que me ajuda bastante, hoje eu tenho um modelo de plano de aula. Então, eu peguei, assim, algumas... Tem até um vídeo no meu canal, tá vendo aqui no chat, tem um pessoal que assiste, que bom, fico feliz. Tem um vídeo lá que eu falo que é como fazer um planejamento de aula, ou como montar um plano de aula. Tem alguns pontos que é interessante que você considere. Eu montei um arquivo, foi até no Canva mesmo, e lá tem todos os pontos assim que eu vou preenchendo. Então, tempo de aula, como é que vai ser, qual metodologia eu use. Isso me otimizou muito em tempo. E aí, com o decorrer, com a experiência, você vai ver que muitas coisas você vai adaptando. Então, por exemplo, você fez uma aula, você usou a gamificação aí no ensino de matemática, usou o Kahoot, usou sei lá, e você fez sobre um tema. Quando você tiver em um outro momento, às vezes, passou um tempo, você vai dar uma aula com um tema parecido, você lembra, nossa, eu posso fazer o que eu fiz na aula X. Então você pega, muitas vezes, se você usou um recurso digital, tá até salvo na nuvem, você entra nele, faz os ajustes, troca as questões, isso ganha em tempo. Eu acho muito importante vocês que estão começando terem essa questão, terem esse documento, sabe? Desse documento assim, escreverem o plano de aula de vocês. Foi elaborar uma aula? Escreve. Deixa lá, ou faz no computador. Ter isso, ter esse portfólio das aulas que vocês já deram, vai ajudar bastante. Isso otimiza muito tempo. Então, algo que me ajudou foi isso, foi elaborar um próprio documento para que me orientasse na construção da aula. Aí isso, não sei se respondeu a sua pergunta, mas é uma coisa que eu vi que ajuda bastante. Não, já deu um norte, já deu um norte. Show. É muita prática, muitas coisas a gente vai vendo na prática mesmo. É engraçado. É triste falar isso, por um lado, né? Mas é a verdade. Mais alguma dúvida, gente? Vocês têm dúvida também sobre plano de aula? Pode perguntar. O Pio fugiu, mas estou aqui. Quem sabe tu sugere algumas tecnologias pro pessoal? Quais que tu mais usa aí? O que de tecnologia? É. Então, aí entra, depende do. Tem vídeo de gamificação no canal. Tem usando o Google Forms. Tem um que, inclusive, que eu usei o Pio. O Pio, assim, ele é o dono, né? Tem vídeo lá, assim. Tem um que é gamificação com Google Forms, pode procurar. Olha, eu vario muito. E aí é uma coisa que eu até ensino, assim, pro pessoal, para os meus alunos. O legal é quando você tem uma base, assim, um aporte, um leque de possibilidades. Quanto mais tecnologias você conhece, mais interessante fica para você saber qual você vai escolher. Então, eu não tenho uma que eu uso muito, assim, uma específica. Usei muito, assim, Google Forms, por conta de escola, Google Classroom, mas tem várias, e aí depende, assim, do objetivo daquela aula. Ontem eu usei uma ontem foi a última aula do meu curso. Eu tenho um curso sobre tecnologias educacionais. Tem uma que eu vou mandar aqui para vocês. Space. Ela chama Como Space. Posso até mostrar aqui rapidinho, se vocês quiserem. A gente tem tempo.
vocês são tímidos, deixa eu entrar nela aqui. Ela é basicamente um lava que você constrói. Vocês já jogaram The Sims? Já, né? É basicamente assim, é um The Sims e você monta a sala e as pessoas podem entrar lá e elas entram e interagem. Deixa eu só abrir aqui, ver onde que tá. Acho que eu entrei por aqui, acho que foi. Peraí que eu vou compartilhar com o meu Space. Vou ter que compartilhar minha tela. Arthur, você deixa eu compartilhar minha tela? Claro, não tá aparecendo para ti? Não, é porque eu queria pedir, né? Hã? Porque eu sei que manda aqui na... Não, bem capaz. Você é palestrante? Não, o Arthur é o poderoso chefão. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá, eu vou aparecer, então, aqui. Peraí que agora eu... Ai, cadê? Achei. Tá. Eu mudei de computador, gente. Ainda tô apanhando aqui para saber como é que mexe nele. Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Mas aqui não apareceu. Peraí, Pio. Apareceu aí? Vocês estão vendo um sofazinho? Sim, agora carregou. Carregou aqui. Deixa eu tirar o zoom. Aqui é como se fosse um ambiente virtual de aprendizagem. As pessoas entram com a webcam, com a câmera. Eu montei isso aqui, tudo isso... Deixa eu mostrar aqui. Editar. Isso aqui é tudo decoração, sabe? Você pode... vou botar um sofazinho aqui. Você decora do jeito que você quiser. E aí tem muitos recursos aqui que são interativos. Então, por exemplo, como foi a formatura do curso, eu fiz um vídeo aqui, coloquei o pessoal que estava formando, os alunos, fiz um videozinho. Nossa, Pio. Fiz um videozinho que aparecia cada professor. Aqui tem as mesas, tem quadro interativo, tipo o Jamboard, sabe? Quando você clica, ele aparece. Então, assim, esse é um tipo de tecnologia, ela não é muito... Eu não uso muito ela, o pessoal rabiscou ontem. Mas ela atingiu o objetivo, que era fazer o fechamento do curso e fazer tipo um happy hour, sabe? Então, eu achei ela muito legal. Falei, já que vocês perguntaram, vou pegar o gancho e vou mostrar ela, porque ela não é tão conhecida. Então, os alunos entram aqui, ela é gratuita, tem um limite de até 30 alunos por sala, no plano gratuito. Mas é legal, dá para tomar café. Você clica, o cafezinho aparece aqui, não sei se deu para ver. Esse círculo significa que você só consegue interagir, conversar com quem está ao seu redor. Então, por exemplo, o pessoal fica andando, né? Se tiver alguém longe, você não consegue ouvir, você tem que chegar perto da pessoa para ouvir. E aí você tem vários recursos. Essa foi a última que eu usei, assim. Tem outras várias, Google Forms. Deixa eu voltar agora aqui, deixa eu sair aqui da sala. Sair. Aí. Calma aí. Como é que eu tiro? Achei. Pronto. Enfim, tem várias outras que dá para você usar, lembrando que é bom você ter um objetivo, né? Saber para onde você quer chegar com elas. Mas a maioria, assim, Google Forms, Google Sala de Aula, eu uso bastante o Nearpod também. Essas digitais são essas que... gente. Enfim, mais alguma dúvida? Não sei se eu respondi, Arthur, sua pergunta. Claro, eu tava bem curioso com o Space também. Eu vi ontem lá nos stories. Você viu? Sim. O pessoal adorou. Não, muita gente queria saber, que perguntou. Óbvio, dá pra fazer rotação por estações nele. Nossa, fica chique demais. Você põe as mesinhas, cada mesinha uma atividade. Dá pra fazer muita coisa legal. Ainda mais quem tá no contexto ainda de ensino remoto. Mais alguma dúvida? Pode falar, gente. Pio fugiu, mas eu tô aqui ainda. Vou mandar mais uma vez ali no chat também, pessoal, se inscrever, participar da ata ali. Aí, gente, você não tem certificado. Não. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Nossa Senhora. Acho que não. A Cândida botou ali a meia analogia entre trilha e aula. Muito obrigado. Uhum. E ela perguntou, aulas curtas ou aulas longas? Como assim? Não entendi. Eu acho que tu prefere aulas mais curtas para o ensino ou aulas mais longas. É isso, Jonathan? Vamos considerar que é essa pergunta. Olha, depende.
assim, quando, por exemplo, para nível, por exemplo, de graduação, até ensino médio, aulas mais longas, talvez, elas rendam mais, assim, a gente consegue fazer mais coisas, sabe, preparar mais coisas. Ensino médio eu adorava quando juntava horário, porque professora de química, né, eu fazia experimento, levava os meninos para o laboratório, então eu precisava de um tempo maior. Agora, quando é fundamental, assim, ciências, por exemplo, já lecionei, prefiro aulas curtas, porque, gente, não sei, mas se vocês derem aula para o 6º ano, vocês vão entender o que eu estou falando. Complicado. Quem dá aula para o 6º ano dá para qualquer um, né? Gente, faz tudo na vida. Nossa, pode fazer tudo. Que isso? 6º ano, você faz tudo que você quiser. O céu é o limite. Que bom que vocês gostaram. Eu fico feliz aqui com A Poliana colocou ali também, tu tem o dom da docência, meus parabéns, foi muito bom. A Luciana disse que já assiste teus vídeos. A Claudiane disse que vai procurar os vídeos para assistir, que gostou muito da abordagem. Ela é da engenharia química, mas no futuro ela quer dar aula e ela tem um pouco de receio por ainda não ter uma base de metodologias. Ela agradeceu pela palestra. Obrigada. O Rafael tinha perguntado sobre gamificação, mas você já comentou ali também, que tem lá no YouTube, lá no Instagram também. Franklin, vou mandar aí de novo. E pediu de Google Forms. Aí, então é isso. Ninguém mais tem dúvidas? A gente sai por aqui. Se vocês tiverem dúvidas também, tiverem tímidos para perguntar, pode me mandar lá nas redes sociais. Eu estou sempre no Instagram, YouTube também. Qualquer coisa, pode mandar lá que a gente responde. Então, eu espero, assim, gente, muito sucesso. A gente não está enfrentando uma fase fácil, né, na educação, e a tendência a gente não vê um cenário muito promissor mais para frente. Mas eu desejo para vocês muito sucesso, assim, muita garra também, que a gente vai precisar. E vamos se unir, oportunizar esses espaços de troca, igual eu falei no início, é o mais importante. É quando a gente troca, assim, porque quando a gente vai ver, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Tá todo mundo passando dificuldade, todo mundo tem dificuldade com o ensino remoto, as pessoas têm dificuldade com lidar, e isso é normal, porque ninguém ensinou, ninguém preparou a gente para lidar com essas situações. Então, vamos se unir, quem divide, multiplica. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada novamente por todo mundo participar, e até a próxima. Obrigado Espero vocês. E por um lado, obrigado pela parceria, por estar aqui com a gente. E por um lado, foi bom o ensino remoto, assim, tu pôde palestrar mesmo aí de BH, consegui participar aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Nem cortou o finalzinho, Arthur. Que mesmo aí de BH, tu conseguiu dar uma palestra pro pessoal aqui de São Leopoldo, região do Rio Grande do Sul. Não, a gente faz essa conexão aí. E se um dia vocês vierem para BH, gente, aproveita, façam trilhas aqui, é sensacional. Então, de tomar um café. Isso, pode chamar, manda mensagem, toma um cafezinho com pão de queijo. Então tá, Ana, brigadão, um abraço, até mais. Beijo pra vocês, gente, até a próxima. Tchau, pessoal, até mais.